Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da Semana Santa. E o texto de hoje se encontra lá em Mateus 26, de 14 a 25, que nos diz assim: Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a se perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Amados irmãos e irmãs, já falei na vida da primeira leitura que o foco da quarta-feira é falar aí sobre a figura de Judas e sua traição, né? Estamos nos aproximando do Tríduo Pascal e o foco agora está sendo em como Jesus é então entregue, né, nas mãos das lideranças romanas da época. E aí, antes de falar de Judas, eu queria só fazer um comentário interessante, que eu acho que nos ilumina. Jesus fala da traição. Aí talvez muita gente diga assim: mas esses discípulos são meio lerdos, né? Como é que eles começam a se questionar se são eles, se eles sabem que não estão traindo? Não é isso. É porque ser discípulo de verdade é entender que uma hora ou outra tu pode trair. Uma hora ou outra tu pode estar errando. Uma hora ou outra você pode estar se equivocando. Não é porque você é discípulo, não é porque você é da igreja que tu não vai errar. A igreja não é composta de homens perfeitos, mas a igreja é o corpo de Cristo. E este corpo é que é perfeito. Cristo é que é perfeito. Nós estamos rumo à perfeição. Então, todas as vezes a gente deveria fazer esse exame de consciência, né? É até interessante estar se aproximando aqui da Páscoa, estar se aproximando aqui, então, digamos, do banquete eucarístico. E eu preciso pensar: será que eu estou traindo? Será que eu estou como Judas? Será que eu estou abandonando o Senhor? É a pergunta que a gente tem que fazer. Mas voltando agora o nosso olhar como quem pega uma câmera e vira para Judas. Não sei se você sabe, mas lá em Zacarias, no capítulo 11, mais especialmente no versículo 12 e 13, acaba sendo citado que 30 moedas é o preço de um escravo. Judas está diminuindo a dignidade de Cristo. Judas está vendendo Jesus como quem vende um escravo. Mas eu também quero te dizer uma coisa. Judas fez isso porque quis. Judas não soube experimentar a liberdade trazida por Deus. Deus nos deixa livres. Mas Judas, infelizmente, na liberdade, escolheu não querer seguir Jesus. E é interessante que Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus, em momento algum, expulsa Judas da ceia. Expulsa Judas da celebração da Páscoa. Sabe por quê? Porque até o último segundo é hora de conversão. Judas poderia ter dito: nossa, eu quero voltar atrás. Nossa, não quero mais. Nossa, isso aqui é aquilo outro. Deus nos permite até o último segundo. Eu lembro que, eu acho que a Santa Teresinha do Menino Jesus, gente, se eu estiver errado, me desculpem, mas parece que ela vê uma notícia no jornal, se eu não estou enganado, se não for ela, é outra santa, que algum homem tinha se matado, né? Tinha cometido suicídio, alguma coisa assim. E aí, ou ele está prestes a ser morto, eu não lembro muito bem, ou ele está prestes a ser morto diante de alguma situação, porque ele fez alguma coisa errada. E aí ela começa a rezar por essa pessoa, para que essa pessoa pudesse se arrepender até o último segundo. Né? A gente tem que entender que até o último segundo Deus pode perdoar. Não é à toa que hoje a igreja sim reza por pessoas que cometeram suicídio, porque Deus entende o seguinte: e se no último segundo
No último segundo aquela pessoa se arrependeu, mas não tinha mais o que fazer porque já estava pulando de uma ponte, já estava com a corda no pescoço de todo jeito. Só Deus sabe. Mas que Deus dá até o último segundo para a conversão, Ele dá. Porém, a gente tem que entender que muitas vezes a nossa lealdade ela é frágil. Dizemos que somos leais a Deus, dizemos que somos discípulos, mas temos essa fragilidade semelhante a Judas. E algumas coisas que a gente pode pensar sobre ele, né? Judas acaba racionalizando a traição, ele pensa, ele estuda, ele pensa como é que deve ser feito. E aí ele se esconde nas aparências e acaba lucrando com o sagrado. E eu quero fazer uma crítica mesmo. Quantas pessoas lucram com o sagrado? Gente, eu vi uma reportagem, acho que foi no Instagram, alguma coisa assim, falando de pessoas que ganham horrores de dinheiro, colocando folhas de ouro na Bíblia, né? E a justificativa foi, não, é porque torna atrativo e o povo vai ter vontade de ler. É assim que eu devo atrair as pessoas para a leitura bíblica? É só pensando na estética da coisa? É esse o caminho? Eu devo atrair as pessoas para a leitura da palavra apresentando a elas quem é Jesus. Aí tudo bem, quando a pessoa souber quem é Jesus, ela compra a Bíblia que ela quiser, ela pode comprar até uma Bíblia de diamante. Mas quantas pessoas começam a tentar, usando de argumentações, desculpa a sinceridade, mais furadas, para dizer que essa é a estratégia de poder atrair. Como, por exemplo, aí eu vou falar mesmo, né? A questão de áreas VIPs em igreja, né? Eventos aí de igreja que só entra quem é rico. É isso que Jesus prega? É esse o evangelho que a gente conhece? Há pessoas que só pensam no dinheiro atrelado ao sagrado. Cuidado com isso. E como pistas para a nossa meditação nessa quarta-feira, eu pergunto a vocês, a gente tem vendido Jesus em alguma área de nossa vida, né? A gente tem tornado Jesus quase como um escravo. Jesus também me chama para a mesa, para poder cear com Ele. Como é que eu respondo a esse convite de Jesus? Nós também temos o livre-arbítrio. Como é que eu faço? O que é que eu faço com essa liberdade? Judas pegou a liberdade que ele tinha e, infelizmente, acabou vendendo Jesus, acabou traindo Jesus, acabou indo para o caminho errado. E eu? O que é que eu faço perante o meu livre-arbítrio? E outra coisa, né? A gente tem que lembrar que a ceia é local de salvação? É local de salvação, mas também pode ser um local de traição. Não é porque a Eucaristia é santa que tem gente que não entende que talvez ela pode te condenar também. Tem gente que, infelizmente, em vez de ir para a missa, para deixar a Eucaristia te fazer ser mais parecido com Cristo, tem pessoas que aproveitam para ir para a missa para julgar a roupa dos outros, para olhar quem comunga, quem deixa de comungar, para poder ficar pensando mal dos outros e aí nem vive aquilo que a missa realmente nos coloca. Cuidado. Será que a gente não está, de fato, buscando, né, gerar em nós frutos eucarísticos? Eu vou deixar essa reflexão para vocês nessa quarta-feira. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e quero te lembrar que já estão disponíveis aqui no canal, tá bom? Os vídeos todos da Quinta-feira Santa. Então dá uma pesquisada aí no canal, que já tem tudo na mão de vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.